Retomando a montagem do futuro ministério de Jair Bolsonaro, para além da questão dos militares, algumas declarações do presidente eleito de hoje lá em Brasília. A primeira delas, ele disse que, ao contrário, diferentemente do que havia sugerido antes, o ensino superior vai ser mantido no Ministério da Educação e não mais transferido para o futuro Ministério de Ciência e Tecnologia, cujo ministro já é conhecido, será o astronauta Marcos Pontes. Outra declaração foi em relação ao Ministério do Trabalho, porque houve muito ruído em relação à extinção ou não do Ministério do Trabalho. O Bolsonaro disse que ele vai ser fundido, vai ser agregado a outra pasta, mas que manterá o status de ministério, e deu uma declaração na linha, não vai ter ministério disso, daquilo, o que importa é o status, a exemplo do que vai acontecer com indústria e comércio, por exemplo, que também será absorvido por outra pasta. Vera, para a gente amarrar aqui essa montagem, o xadrez do futuro ministério do Bolsonaro. O bom da gente não ir só na onda reinante é que a gente pode, quando o presidente caminha para onde a gente foi, a gente dizer que já estava lá, né, o Silvio? Porque neste programa a gente falou que ensino superior era mais afeito ao MEC do que a ciência e tecnologia, enquanto estava todo mundo ali só por osmose, aprovando, sem refletir sobre as medidas. Porque é preciso refletir sobre as coisas, não dá para aceitar de prima tudo que se fala, sob pena de se perder capacidade de reflexão no país e até, eventualmente, ajudar o governo de transição a corrigir medidas que sejam equivocadas, que tenham sido irrefletidas. Essa, pelo jeito, é uma delas. Em relação ao Ministério do Trabalho, nós aqui fomos unânimes em dizer que não precisava ser um ministério para cuidar das atribuições que são, sim, importantes do Ministério do Trabalho. Mas o Bolsonaro parece ser muito afeito aí a ideias quando ele é confrontado. Então, ele teve no TST hoje, o Tribunal Superior do Trabalho, deve ter ouvido ponderações lá, e daí voltou já com uma ideia um pouco diferente. E também o fato de que o Ministério do Paulo Guedes realmente estava virando um polvo com muitos tentáculos, e aí ele perde capacidade de operacionalização. Então ele recua um pouco, vamos ver onde ele vai colocar, em que guarda-chuva ele vai colocar. O importante é que as atribuições não se percam. Ter ou não o Ministério do Trabalho, dadas as características do trabalho hoje em dia, o que a reforma trabalhista pretende, que é desburocratizar essas relações, torná-las mais eficazes, mais diretas, eu acho que não precisa um ministério só para isso. E aí, Joel, quero sua opinião. Olha, eu fui favorável à extinção do Ministério do Trabalho, à redução dele na secretaria. Confesso que um lado meu gostaria de ver o Paulo Guedes com esse poder todo aí de muito maior sobre organização do mercado dentro do Brasil, porque como é que você cuida de uma sociedade para não deixar de lado nenhuma das demandas importantes? Por um lado, você precisa sim de um mercado mais livre, você precisa de relações trabalhistas mais simples e que abram mais margem para negociação livre entre contratante, entre empregador e empregado. Tá? E a reforma trabalhista do Temer já caminhou nessa direção, a gente tá vendo uma redução substancial do número de processos trabalhistas, o passivo trabalhista das empresas vai diminuir. Então, quer dizer, seria interessante ver o Ministério do Trabalho sob a decisão aí de um ministro com uma cabeça bastante liberal na economia. Qual que é a contrapartida disso? Aí sim, isso o governo Bolsonaro não vem mostrado, uma preocupação, um foco com a área social. O que o governo faz para amparar aquelas pessoas que precisam, porque no Brasil temos sim, muitas pessoas que precisam da assistência do Estado. Isso não vai mudar e, pelo contrário, no momento de crise, essa necessidade se torna ainda mais importante. Você deixar de lado esse lado importante aí da questão, você lança pessoas aí uma situação de chantagem frente às diversas empresas, porque a pessoa se vê ou tendo que aceitar condições aviltantes de trabalho ou passar fome. Não é isso que nos interessa enquanto sociedade. Agora, quanto ao Ministério da Educação, ele acaba de ganhar mais poder, né? Ele acaba de ficar também com o ensino superior aí e portanto, lançamos a pergunta: quem será o ministro da Educação do Bolsonaro? Você tem diversas pessoas se colocando. Eu lembrei aqui do general Alessio, que chegou há umas semanas atrás falando sobre a questão educacional do Brasil, na minha opinião, de uma maneira bem desastrada. Creio que ele não será ministro e que haja outros grupos também com uma visão de mais conhecimento de causa sobre a educação, que estejam também dialogando com o Paulo Guedes, com o Bolsonaro, para pensar aí quem serão os nomes. Mas
com a retenção do ensino superior junto ao Ministério da Educação, sem dúvida nenhuma, ele ganha poder. Então esse é um dos nomes. Com o Bolsonaro a gente terá menos ministros. Portanto, cada ministro terá muito mais poder em mãos. Portanto, a nomeação de cada um deles é algo que a gente acompanha com muito mais atenção do que quando eram 29 ministros aí, que cada um deles... 39, que cada um chegou a ver, e que cada um cuidava de um pequeniníssimo e irrelevante setorzinho da vida nacional. País nenhum no mundo tem 39 ministros. Vai lá, Andreasa, para a gente arrematar o bloco. Essa discussão sobre o Ministério do Trabalho, ela é curiosa. Nós apoiamos aqui, porque de fato seria supérfluo, é supérfluo a existência desse ministério, então, portanto, que se acabasse com essa bagaça. Mas nós sempre falamos que o fim de um ministério não resolve o problema da burocracia daquela estrutura, que teria de ser absorvida por alguma outra pasta, porque algo ali, ainda que mínimo, é funcional, gira, precisaria ser absorvido, portanto. Me parece ser disso que se trata. O Ministério perde esse status, vira uma secretaria, talvez absorvida ou subordinada a alguma outra pasta, mas com a sua operação mantida, porque, no final das contas, essa redução de ministério, sinto muito, ela é muito mais uma comunicação do que uma prática que enxugue folha de pagamentos, etc. e tal. A economia que se faz com isso é mínima. A desburocratização decorrente disso é muito pequena, se você não tem um projeto claro de reestruturação da máquina ministerial. E aí, o Joel tocou num ponto muito importante. Tem muitos temas relativos à educação quicando aí. Escola sem partido, falaremos hoje ainda. Essa questão do ensino superior vai para lá ou vai para cá, mas do Ministério da Educação, esse incontornável, fala-se muito pouco na gestão do Jair Bolsonaro. Que ministério vai ser esse? Vamos botar a bola no chão, deixar essas questões espumosas de lado e pensar coerentemente, olhando para a formação do ministério, aquilo que se deve esperar do Ministério da Educação do Jair Bolsonaro, sinceramente. Um educador, um quadro técnico. A formação dos ministérios até agora tem sido assim, com pessoas, com indivíduos de perfis afins, relativos, consistentes com a natureza da pasta. Então, o que eu espero é a mesma coisa. Eu não espero um general, não faz sentido que seja um general, quem quer que seja. Porque existem quadros técnicos e educadores muito importantes. Tem gente formulando, pensando em educação pública no Brasil de maneira sofisticada. Tem. Então, a minha expectativa é, primeiro, que esse governo pareça, pelo menos, porque não parece agora, priorizar a educação. A pasta de educação tem sido muito pouco comentada no governo Jair Bolsonaro. E uma vez sendo comentada e priorizada, é fundamental que seja escolhido um educador. Alguém acima de qualquer suspeita, escola sem partido, ministério sem partido, um técnico.